Um terrível vilão da Guerra Fria volta para atormentar toda a Rússia, obrigando o Estado a convocar um grupo de super-humanos para detê-lo. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node Reet. Hoje nós recapitularemos a história do filme Os Guardiões, de 2017. Então preparem-se, é hora do recap! Durante a Guerra Fria, a União Soviética desenvolveu um projeto chamado de O Patriota, que consistia em modificar humanos geneticamente para que pudessem superar suas capacidades e se tornar super-armas. Além desse projeto, um outro chamado Módulo 1 também estava sendo desenvolvido pelo professor August Kuratov, que pretendia criar uma tecnologia capaz de controlar qualquer tipo de máquina. Mesmo com todo o esforço do cientista, a experiência fracassou, o que fez as autoridades fecharem todo o departamento em que ele trabalhava. Completamente frustrado, Kuratov roubou a pesquisa de Victor, o principal cientista do projeto Patriota. Com o material dele em mãos, ele passou a desenvolver seus próprios super-humanos, sem nenhum tipo de supervisão. Mas ao contrário dos experimentos permitidos pelo governo, os de Kuratov não seguiam nenhum tipo de ética, e por causa disso, diversas cobaias não sobreviveram. Entre elas, os únicos que conseguiram sair com vida foram Lernik, que domina rochas, Arsus, que pode se transformar num homem-urso super forte, Khan, com a habilidade de um ninja, e Xenia, que pode controlar a própria temperatura e fazer seu corpo ficar invisível em contato com a água. Na fase inicial da Guerra Fria, Kuratov é descoberto e preso pelos seus crimes contra a humanidade, mas consegue escapar e se refugiar num antigo laboratório de genética. Porém, para o azar dele, as autoridades decidem destruir o lugar para acabar com toda a pesquisa. Acontece que Kuratov já sabia que isso poderia acontecer e transforma o próprio laboratório numa bomba, ativando-a no momento do ataque apenas para causar baixas. Mesmo com a explosão devastadora, o homem consegue sobreviver, mas acaba sendo contaminado por substâncias que modificam completamente seu código genético. Agora, sendo o dono de uma força física assustadora, Kuratov fica extremamente poderoso e não pôde ser parado pelas autoridades, conseguindo assim concluir a pesquisa do seu projeto original, Módulo 1. Com isso, ele decide anexar a invenção no próprio corpo, finalmente conquistando a habilidade que passou a vida tentando possuir, o poder de controlar qualquer tipo de dispositivo eletrônico. Nos dias atuais, um empresário está apresentando aos militares como funciona uma nova máquina desenvolvida para o combate, mas que, diferente das outras, não precisa que ninguém a controle, possuindo uma inteligência artificial que pode desviar de ataques e acertar vários alvos ao mesmo tempo. Para comprovar o potencial desse dispositivo, o empresário envia os próprios tanques russos para tentar acertá-los. Mas por algum motivo, os robôs motorizados começam a destruir os tanques e até mesmo helicópteros soviéticos, mesmo sem ter sido programado para isso. Preocupado, o empresário solicita reforços para acabarem com os robôs, mas as máquinas destroem todo o arsenal militar da base. Nesse momento, os robôs quadrúpedes se viram para o centro de comando onde o empresário está e começam a fuzilar o local, destruindo os computadores e eliminando todos os humanos com um último míssil. De repente, Kuratov sai do meio da fumaça, completamente modificado, e assume de vez o controle dos robôs, levando-os consigo para atormentar a Rússia e conseguir sua vingança. Em pouquíssimo tempo, a notícia sobre o que Kuratov fez chega ao Ministério da Defesa, e o general Dolgov decide ressuscitar o projeto Patriota, deixando a Major Helena como responsável por localizar os super-humanos criados pelo vilão e convencê-los a ajudar a defender todo o planeta dessa nova ameaça. O general então leva Helena até a antiga sede do Projeto Patriota para que ela se reúna com a equipe e comece a investigar sobre o paradeiro dos Guardiões, pedindo para que rastreiem qualquer tipo de acontecimento estranho nos últimos anos. Com a ajuda da base de dados soviética, o time de inteligência encontra diversos relatos suspeitos que apontam para vários lugares do planeta e decidem começar procurando pela Armênia, onde há rumores de que um homem de pedra foi visto tentando se esconder. Assim, eles vão primeiro para o mosteiro, onde Lernik se torna uma espécie de ermitão para tentar deixar sua antiga vida para trás. Quando o encontra, a Major se apresenta como a supervisora do programa Patriota e o homem ameaça usar seus poderes caso ela tente levá-lo, mas Helena diz que a única coisa que ela quer é lhe dar a chance de se vingar. Sem interesse nisso, Lernik diz que todos seus inimigos já se foram, mas a Major conta que Kuratov ainda está vivo e planejando eliminar toda a Rússia.
Com a revelação de que o cientista ainda está vivo, ele não pensa duas vezes e decide embarcar na iniciativa Guardiões, acompanhando Helena para o próximo recrutamento no Cazaquistão. No meio de um deserto na Ásia Central, Khan é encontrado por um grupo de criminosos enviados por Kuratov, que tentam capturá-lo, mas conforme um dos veículos se aproxima na direção dele, o homem consegue atravessá-lo com seu poder de teleporte e partir o carro ao meio, junto com um agente que está no banco do carona. Depois do primeiro ataque, os atiradores começam a disparar, fazendo de tudo para acertar Khan, mas ele consegue desviar de todos os projéteis, enquanto picota os corpos dos inimigos como se fossem papel. No fim do combate, Lernik aparece e convida o velho amigo para se juntar na vingança contra Kuratov, e ele até aceita, mas diz que não será nada fácil. Em seguida, eles acompanham um grupo de militares para investigar relatos do avistamento de um homem-urso na Sibéria e descobrem que se trata de outro dos guardiões, Arsus, que está isolado em uma cabana no meio da floresta. Enquanto investigam o lugar, os militares encontram um laboratório secreto e começam a investigá-lo quando são pegos por Arsus, mas assim que vê Lernik e Khan, o Homem-Urso imediatamente entende do que se trata e aceita ajudá-los. Com um time quase completo, o trio parte para Moscou, onde Xenia se juntou a um circo para usar seus poderes nas apresentações, encantando multidões e fazendo bastante dinheiro. Após mais um de seus shows, Xenia vai para um camarim, onde Khan está esperando para conversar, mas como perdeu sua memória há décadas, a acrobata não o reconhece e imediatamente começa a atacá-lo. Sem saber a respeito da amnésia dela, Khan luta pensando que Xenia só queria relembrar os velhos tempos em que treinavam juntos, mas quando nota a presença de Lernik, a acrobata começa a perceber que alguma coisa estranha está acontecendo, já que ambos falam com ela como se fossem velhos amigos. Mesmo confusa, a mulher continua na defensiva e ataca Lernik, que sabe exatamente como responder às suas investidas, já que foi ele quem a ensinou. Porém, Arsus aparece e interrompe a luta, explicando que todos eram amigos no passado e que possui poderes assim como ela. Com isso, ela finalmente se acalma e o guardião a convida para juntos derrotarem Kuratov, o homem que acabou com suas vidas. Disposta a qualquer coisa para conseguir se lembrar de quem era, ela aceita se juntar ao time e conta um pouco mais sobre sua perda de memória, explicando que os médicos disseram que suas lembranças voltariam com o tempo, mas já se passaram mais de 40 anos e ela só lembra do próprio nome por causa de um anel que está em seu dedo. Com o time completo, eles estão prontos para sua primeira missão e o general Dolgov diz que conseguiram localizar os tanques roubados no esconderijo do Kuratov, mas que terão que agir rápido antes que percam um elemento surpresa. O grupo então vai para um antigo ferro velho, onde encontram vários guardas e se preparam para atacar, mas como está chovendo, Xenia decide ir na frente, se aproveitando da água para ficar invisível e explorar as linhas inimigas. Conforme ela passa tranquilamente pelos soldados, Lernik tenta se comunicar com a base para rastrear Kuratov, mas Helena não consegue ouvi-lo, pois o sinal está sendo bloqueado. Sem desconfiar que Kuratov já sabe que eles estão ali, Xenia avança invisível pelos guardas, mas um deles vê as pegadas e os pingos de chuva batendo na acrobata e ativa seus óculos de visão térmica. Assim que percebe que há alguém invisível entre eles, o homem avisa seus colegas que atiram num duto de gás, congelando o corpo dela e revelando sua verdadeira forma. Do outro lado do esconderijo, Arsus assume sua forma meio homem, meio urso e avança derrotando os soldados apenas com a sua força bruta. Com sua habilidade de tanque, os disparos mal fazem cócegas em Arsus, que acerta um tonel super pesado em um dos guardas. Finalmente percebendo a ineficiência das armas tradicionais, os homens preparam uma rede de caça com a qual finalmente conseguem imobilizar Arsus. Sem saber da situação do Homem-Urso, Khan continua passando pelos soldados como um fantasma, eliminando-os silenciosamente. Mas quando um dos guardas aparece com uma minigun, o ninja soviético é obrigado a usar sua habilidade Hiraishin para se teleportar para as costas do atirador, eliminando-o facilmente. Logo após isso, Khan é encurralado por um grupo inteiro de homens, mas consegue lidar com eles rapidamente, eliminando todos antes mesmo do primeiro corpo cair no chão. Nesse momento, um sniper aparece e o ninja consegue neutralizá-lo com uma faca de arremesso, mas acaba sendo atingido por um tipo de sedativo que o faz cair inconsciente no chão. Sendo o único guardião ainda de pé, Lernik utiliza as rochas ao redor para formar os punhos de pedra, com o qual consegue eliminar diversos inimigos, mas conforme mais homens aparecem, ele precisa juntar as rochas ao redor do corpo, fabricando uma armadura quase que impenetrável.
Completamente protegido, o mestre dobrador de pedra corre na direção dos guardas e consegue derrubar todos de uma vez só, fazendo um belo strike. Mas nesse momento, Kuratov aparece e Lernik tenta manter a distância para ter algum tipo de vantagem, porém seu oponente consegue se aproximar e literalmente destruir a armadura na base da pancada. Sozinho e em desvantagem, Lernik só tem tempo de formar uma espécie de capacete com as pedras para se defender dos socos, mas Kuratov consegue nocauteá-lo com uma joelhada nas costas, deixando-o quase sem vida no chão. Como não consegue se comunicar com os guardiões para saber se estão bem, a Major envia um helicóptero para resgatá-los, mas quando chega no lugar, encontra apenas Lernik desacordado. Não muito longe dali, Arsus, Khan e Shenya são capturados por Kuratov, que os oferece a chance de se juntarem a ele, mas quando todos se recusam, o vilão decide colocar seu plano em prática sem eles, ordenando que um exército de veículos militares sigam até o centro de Moscou e destruam tudo em seu caminho. Com o pânico se espalhando, os cidadãos começam a evacuar a cidade e o general, que na verdade é um traidor, vai até Kuratov para cobrar sua parte do acordo, pois já armou a emboscada para capturar os guardiões, mas no fim, sua traição não valeu de nada, pois Kuratov perde a paciência e o sufoca até eliminá-lo. No hospital, Lernik finalmente acorda e desabafa com a Major sobre como foi ruim ter vivido o suficiente para enterrar sua própria filha e seus netos. Comovida, Helena tenta consolá-lo, mas é interrompida quando uma enfermeira aparece dizendo que um cientista que alega já ter trabalhado ali está querendo falar com ela. Interessada, a Major sai da sala e descobre que o cientista é Victor, o responsável pelo projeto Patriota na época da Guerra Fria, que oferece seus serviços para ajudar a parar a destruição que Kuratov está causando. Helena então conta que os outros guardiões foram levados e pede para que ele ajude na recuperação do Lernik, enquanto ela e seus homens invadem a base de Kuratov para resgatar o restante da equipe. Já na base, depois de eliminar os guardas, a Major finalmente consegue libertar os guardiões e conta sobre a traição do general, dizendo que agora está 100% no comando. Enquanto isso, Kuratov rouba um transmissor e o utiliza para tomar controle da Marreta, uma estação espacial soviética que foi construída durante a Guerra Fria. Assim que fica sabendo disso, o Ministério da Defesa entra em estado de alerta, pois caso Kuratov prossiga tomando controle dos outros satélites que orbitam a Terra, conseguirá se comunicar com todas as máquinas do planeta de uma única vez. Para tentar impedir o vilão, o Ministério da Defesa envia alguns caças até o transmissor para tentar destruí-lo e eliminar Kuratov, mas assim que percebe os inimigos se aproximando, o cientista controla os robôs para que derrubem as aeronaves, enquanto fica protegido por um campo de força. Já imaginando que esse primeiro ataque fracassaria, os cientistas do governo desenvolvem trajes especiais para cada um dos guardiões, aumentando suas defesas e ampliando ainda mais seus poderes, se adaptando às suas habilidades. Com os novos equipamentos, os guardiões começam a se desenvolver e Lernik consegue lidar facilmente com seu novo chicote elétrico, controlando-o a partir de rochas na estrutura. Já no caso de Shenya, seu novo traje tem a capacidade de deixá-la invisível mesmo fora d'água, permitindo que ela consiga fazer desaparecer tudo em que tocar. Agora que todos se adaptaram aos equipamentos, os guardiões começam um treinamento ainda mais intenso, até aprenderem a combinar seus poderes trabalhando em equipe. Com tudo pronto, o Ministério da Defesa bola um plano onde os guardiões devem destruir o transmissor e desativar o campo de força, para que os militares possam enfim eliminar Kuratov. Para conseguir chegar no vilão mais rápido, os guardiões decidem se separar e Lernik começa atacando pelo metrô, usando suas habilidades para fazer o chão desabar sobre os pés de um dos guardas. Empunhando seu chicote, ele joga um soldado contra o retrovisor de um carro e arremessa os outros para longe, mas quando os reforços chegam atirando, Lernik é obrigado a bolar uma nova estratégia e decide transformar seu chicote em um tipo de escudo para se defender. Como os soldados não param de chegar, o super-humano se esconde atrás de uma fileira de carros, até que vê uma brecha e aproveita a oportunidade para neutralizar os atiradores, atravessando as janelas de todos os veículos com o chicote e nocauteando-os com a eletricidade. Do lado de fora do prédio, Arsus avança com tudo para cima de um carro, fazendo os atiradores que estavam atrás do veículo saírem voando. Nesse momento, Shenya passa uma espécie de canhão para o Homem-Urso, que utiliza para eliminar as dezenas de soldados que tentam atacá-los. Para evitar serem atingidos, alguns dos homens recuam para trás de um jipe, onde vem
veem uma silhueta invisível e atiram pensando ser Shenya. Mas tudo não passou de uma armadilha dela para fazer eles atirarem no próprio companheiro. Mesmo sendo ágeis, a dupla de guardiões acaba perdendo a vantagem quando os homens de Kuratov chegam com mais reforços, junto com aqueles robôs super tecnológicos que atiram mísseis. Isso, somado aos disparos constantes na direção de Shenya, fazem com que o maior medo de Arsus se torne realidade. Ele perde seu lado humano e se transforma totalmente em um urso. Agora mais letal do que nunca, a nova criatura avança contra os soldados, que não possuem nenhuma chance de sobreviver. Depois que os humanos são derrotados, Arsus parte para cima de um dos robôs motorizados de Kuratov e direciona os disparos dele contra uma outra máquina, dessa forma conseguindo destruir os dois robôs de uma só vez. Juntos, ele e Shenya seguem em direção ao elevador de um shopping destruído, onde encontram Lernik indo para cobertura. Do alto, eles atravessam uma pilastra caída que está servindo de ponte até a torre de transmissão em que Kuratov fica, mas no meio do caminho são avistados por atiradores que acertam Arsus, quase o derrubando do topo do prédio. Para defender seus amigos, Lernik transforma seu chicote em escudo bem no momento que Khan salta do avião e consegue cortar ao meio a base onde os atiradores estão. Finalmente reunidos, os guardiões continuam avançando até chegar no gerador, onde Shenya diz que precisam de algum tipo de metal para fechar um curto-circuito. Mas Khan diz que nenhum metal conseguiria resistir ao calor, e ela decide utilizar seu próprio corpo como aterramento, contando com a sua habilidade de termorresistência para não derreter até os ossos. Com o sacrifício de Shenya, o campo de força se rompe e eles concluem sua missão, mas os guardiões se negam a recuar e continuam subindo para enfrentar Kuratov. Apesar de tudo, os trajes deles também são tecnológicos e o vilão consegue controlá-los com facilidade, utilizando a própria arma de Arsus para eletrocutá-lo. Em seguida, Lernik decide atacar e arremessa seu chicote contra Kuratov, porém seu golpe é facilmente defendido e tanto ele quanto Khan são nocauteados com bastante facilidade. Percebendo a situação, Shenya decide ir até Lernik e deixá-lo invisível. Dessa forma, Kuratov não consegue prever de onde os ataques virão e eles conseguem acertar diversos golpes com um chicote no super vilão. Mas quando eles tentam imobilizar o inimigo para que Khan o finalize, Kuratov aproveita a oportunidade para nocautear os três com sua super força. Nesse momento, o vilão avança para cima de Shenya, mas Arsus percebe e decide arriscar tudo para protegê-la, voltando a se transformar num urso. Porém, mesmo no modo Berserker, ele é nocauteado com um único soco. Querendo salvar sua equipe, Khan arremessa uma de suas lâminas num avião, prendendo-os com uma corda para que todos fujam. Mas no momento em que eles estão escapando, Kuratov utiliza seus poderes para fazer a aeronave cair, obrigando os guardiões a se jogarem no meio de um rio. Quando chegam até a margem, o quarteto encontra Helena, que pede para que eles não voltem, pois o Ministério da Defesa já enviou seus mísseis, mas com seus poderes, Kuratov consegue facilmente desviar os projéteis que explodem em pleno ar. Após o fracasso da missão, a Major diz que Victor revelou que eles podem fazer uma transferência de energia, juntando todos os seus poderes num único golpe, mas que isso é extremamente perigoso. Com Kuratov prestes a disparar com todos os satélites da órbita, os guardiões assumem o risco e começam a transferir todos seus poderes para Lernik, formando uma esfera que vai ficando cada vez maior. De repente, eles liberam um ataque e toda aquela bola de energia avança na direção de Kuratov, destruindo os transmissores e varrendo tudo que encontra pelo caminho. Com Kuratov enfim derrotado, o planeta está a salvo e as pessoas finalmente podem voltar para suas casas, enquanto a imprensa especula sobre o que aconteceu e quem foi o responsável por eliminar a ameaça. Por fim, Helena se reúne com os guardiões e agradece por terem salvado o mundo, mas eles respondem que não nasceram para ser heróis e que irão voltar às suas vidas normais de agora em diante. Mas antes deles irem embora, a Major diz que conseguiram encontrar outros sobreviventes do Projeto Patriota, sinalizando que podem precisar deles muito em breve. Galera, mas e vocês, acham que os guardiões voltarão à ativa? O que fariam no lugar deles? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!